O que é a Amazônia hoje? O que é o território amazônico hoje? Se pensar na Amazônia como um tabuleiro de um jogo, você observa o seguinte, que existem certos atores na Amazônia e que esses atores acabam buscando cada vez mais o seu lucro ou a sua sobrevivência pela Amazônia. Por exemplo, um ator que pega a Amazônia e depende da Amazônia para multiplicar o seu capital. Madeireiro, pecuária, produtor hoje invadindo o sul da Amazônia, produtor de soja. Eles dependem da floresta para conseguir o seu capital, mas eles dependem de uma floresta que está devastada. Eles precisam devastar a floresta para multiplicar o seu capital. E tem um problema, que ao mesmo tempo que eu tenho um grupo de atores que precisam da floresta devastada para multiplicar o capital, existe um grupo que depende da floresta em pé para sobreviver. Por exemplo, o extrativista, o índio, o ribeirinho, de certa forma, eles dependem de uma floresta em pé para conseguir sobreviver. Então existe um embate ali, existe um tabuleiro. Na verdade, na década de 70 principalmente, você tem o próprio Estado incentivando o pecuarista a ir para a Amazônia e, de certa forma, prejudicando os extrativistas. Tanto que na década de 80, você tem o Chico Mendes crescendo nesse cenário, muito mais internacionalmente do que internamente, e conseguindo um certo equilíbrio, pelo menos da visão do que estava acontecendo. Hoje continua tendo essa disputa. A região norte acham que a Amazônia é um vazio demográfico. Não é um vazio demográfico. Se fosse um vazio demográfico, não teria tanto conflito. A região que mais tem conflito hoje no Brasil é a região norte. Então existe uma série de conflitos. Isso não é um vazio demográfico. E hoje, para tentar equilibrar a balança, tem um novo ator. Quem é esse novo ator? Biotecnologia. A biotecnologia, ela depende de uma floresta em pé, assim como o índio que depende, mas o índio não depende para multiplicar o seu capital, como a biotecnologia. O índio depende para sobreviver. A biotecnologia depende para multiplicar o seu capital. Da biotecnologia ali, da Amazônia, com toda a biodiversidade. Em 1 hectare de floresta amazônica, eu tenho muito mais biodiversidade do que em todas as florestas temperadas do planeta. Em 1 hectare. Então é óbvio que a biotecnologia, ela precisa dessa floresta em pé, assim como o índio. Como eu falei, a diferença é que o índio depende da floresta em pé para sobreviver. A biotecnologia depende da floresta em pé para multiplicar o seu capital. O interesse é o mesmo. Por exemplo, Bayer é uma empresa de biotecnologia. Você não via Bayer fazendo propaganda para manter a floresta em pé. Existe uma injeção de capital nas ONGs. Então a biotecnologia hoje ela tenta equilibrar a balança, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que não seja um equilíbrio de balança simplesmente por a multiplicação do capital do lado ou multiplicação do capital do outro. E sim para que as pessoas que hoje moram na Amazônia, a Amazônia não é só uma floresta, tem muita gente morando na Amazônia, para que essas pessoas continuem vivendo muito bem. Um abraço.